Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Giovanni Silva, professor de Física e Matemática. E hoje vamos estar aqui trazendo para vocês a continuidade da nossa aula, da aula passada, onde nós iniciamos o estudo da mecânica, fizemos uma introdução sobre mecânica, explicamos para vocês o significado, assim como também falamos sobre cinemática, que é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, né, o que ocasiona esse movimento. Então hoje nós vamos falar aqui de conceitos básicos de cinemática, tá? Vamos trazer alguns conceitos que a gente vai estar utilizando durante o tema, durante o conteúdo, e é importante que você saiba o significado desses conceitos, tá? Um dos primeiros conceitos que nós vamos falar aqui é o conceito de móvel, tá? Então todas as vezes que falar móvel na física ou tiver alguma atividade que vai sempre falar isso, né? Um móvel partiu do repouso, né, com velocidade e tal. Então móvel se refere a quê? Então vamos ver aqui. Então o que é um móvel? O móvel é todo o corpo, ou seja, porção limitada de matéria, dotado de massa e volume, cujo movimento é objeto de estudo da cinemática, certo? Então todo o corpo, tá? Esse pincel que eu estou utilizando, né? Eu próprio, a pessoa, animais, né? Objetos, automóveis, tá? Satélites, planetas, tudo para a física, né? Dentro da física da cinemática é conhecido como móvel. Ou seja, porção limitada de matéria, dotado de massa e de volume, né? Todo corpo que tem massa, que tem volume, porção limitada dotado de massa e volume, é chamado de móvel. O móvel, pessoal, ele dependendo da referência, você tendo uma referência, nós vamos falar também isso aqui dentro da referência. A dimensão do móvel ela pode ser desprezível ou não. O que é a dimensão? Dimensão são as medidas, a largura, o comprimento, a altura. Então, dependendo da dimensão, esse móvel ele pode ser chamado de ponto material ou partícula, ou ele pode ser chamado de corpo extenso. Isso vai depender das dimensões desse corpo, tá? De acordo com as dimensões, considerado no fenômeno cinemático. Então nós vemos aqui o seguinte: quando é que esse corpo, quando é que esse móvel, ele é considerado um ponto material? Por exemplo, um automóvel em longas viagens, certo? Veja que um automóvel ele pode ser considerado um corpo extenso e também pode ser considerado um ponto material. Isso vai depender das circunstâncias, das dimensões em que ele se encontra, tá? Então, se o automóvel está em uma estrada, né, em uma longa estrada, em uma viagem, digamos uma estrada de 300 quilômetros, então, se você avistar um automóvel em uma estrada de um comprimento de 300 quilômetros, ele vai parecer como se fosse uma formiguinha, né? Comparar o automóvel com a estrada longa com uma estrada de 300 quilômetros. Ele, se comparado à estrada, ele vai ser, na verdade, como se fosse um ponto. Por isso se dá o nome de ponto material. Agora, se o automóvel está sendo manobrado em uma garagem, então se eu comparar o automóvel com a garagem, ambos praticamente têm o mesmo tamanho. Então eu não posso desprezar as dimensões do automóvel nesse ambiente, certo? Então isso vai depender do ambiente. Então, ponto material quando eu desprezo as dimensões, corpo extenso quando não posso desprezar as dimensões. Depois nós temos aqui um atleta disputando uma maratona. Por que o atleta disputando a maratona é considerado um corpo material, um ponto material? Porque a maratona ela tem o quê? 40 quilômetros, né? As meia maratonas são 20 quilômetros. Então, se você compara o tamanho do atleta para a maratona, para a prova ali, a pista, pelo tamanho da pista,
ele vai ser um corpo pequeno, muito pequeno, que para a física é chamado de ponto material, tá? Então, muita atenção nesses detalhes, que muitas das vezes as atividades vão utilizar esses termos. Um ponto material, assim, assim, assim. Então, você já sabe que quando ele fala em ponto material é porque as dimensões são desprezadas. Eu não vou considerar nem largura, nem altura e nem comprimento. Aí, um corpo extenso. Uma bailarina, ou então um atleta, tá bem, né? Uma bailarina executando o movimento em um palco. Então, se você considerar a bailarina em um palco, né? O palco ele já é pequeno, já é um espaço pequeno em relação à bailarina. Então não dá para desprezar as dimensões dessa atleta em um palco. Por isso ela será um corpo extenso. Uma aeronave sobrevoando o Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico é o mar, aquele marzão todo. E se você considerar uma aeronave sobrevoando o Oceano Atlântico, ela é um ponto material por causa das dimensões em relação ao Oceano Atlântico. Agora, uma composição ferroviária atravessando um viaduto. Ora, o viaduto, dependendo do viaduto, ele é menor do que a composição ferroviária. Então não dá para menosprezar as dimensões de um trem em relação a um viaduto, certo? Então essas são algumas observações em relação ao móvel, que ora vamos chamar de ponto material, outras vezes vamos chamar de corpo extenso, mas na maioria das vezes vamos chamá-lo de ponto material, beleza? Vamos agora para o próximo conceito, que é o conceito de referencial. Bem, então agora vamos falar aqui sobre o referencial, que é um outro conceito da cinemática, que também é importante utilizar ele no estudo da cinemática, tá? Então o que é o referencial? Na cinemática, o referencial é o corpo ou sistema físico, que é um conjunto observável de corpos, em relação ao qual se realizam as observações, as descrições e as formulações de leis físicas. Por exemplo, as posições e as velocidades dos móveis dependem do referencial adotado. Então, o referencial, pessoal, ele vai ser utilizado para determinar, por exemplo, a posição e a velocidade de um móvel, certo? Uma aplicação muito comum que a gente vê no dia a dia são aquelas placas de quilometragem que tem nas estradas. Ali são placas que indicam uma referência, são placas de referências. Elas estão ali porque existe um referencial adotado. Então, em uma rodovia, quando você vai ler, por exemplo, quilômetro 230. Então quer dizer que ali você está distante 230 quilômetros da origem daquela rodovia. E o pessoal, os caminhoneiros, pessoal que trabalha nas rodovias, eles utilizam essas placas para se posicionar, para dar uma posição, uma referência. Muitas das vezes a pessoa vai em um veículo e digamos que ele quebra, né, na estrada. Então, quando a pessoa vai pedir ajuda, vai pedir o socorro, então ela liga dizendo, olha, eu estou no quilômetro 230 da rodovia, né, da BR. Então, o pessoal que vai prestar socorro, eles vão saber exatamente onde você está. Por quê? Porque existe uma referência, que é a origem daquela BR, tá? Então, aqui no caso, mais ou menos isso que nós vamos mostrar. Nós temos 3 pessoas que estão em uma rodovia e cada uma delas está posicionada em uma quilometragem diferente. Então, Ana está no quilômetro 37, Bia está no quilômetro 39, Carla está no quilômetro 40. Então, 37, 39 e 40 são as posições, como disse aqui, ó, determinar as posições dos móveis de acordo com o quê? De acordo com a referência. E quem é a referência aqui? É a linha de chegada, a origem ou linha de chegada dessa rodovia. Então quer dizer que para a Ana chegar à linha de chegada são 37 quilômetros, né? Linha de chegada. Então 37 quilômetros é em relação à linha de partida. Ela está a 39 quilômetros depois de partida. Então de chegada, né, já é outra coisa. Então Carlos está no quilômetro 40, certo? E aqui nós temos o quilômetro 42.
Então, se a gente usar a Bia como referência, a Carla ela está 2 quilômetros atrás de Bia, usando a Bia como referência, certo? Então, usando Bia como referência, Ana está 2 quilômetros atrás dela, porque ela está no 37 e Bia está no 39. Carla já está 1 quilômetro à frente de Bia. Então, usando Bia como referência, Carla está 2 quilômetros atrás, Ana está 2 quilômetros atrás, Carla está 1 quilômetro à frente. Usando Carla como referência, a gente vai ter Ana 3 km atrás, porque ela está no 40, ela está no 37, então ela está 3 km atrás. E Bia vai estar 1 km atrás de Carla, certo? Então é para isso que serve a referência, tá? O referencial é para determinar posição e também determinar a velocidade, beleza? Então isso aí é o nosso conceito de referencial. Vamos agora para o último conceito, são dois ao mesmo tempo que nós vamos falar aqui, que é o conceito de trajetória e espaço, para a gente poder terminar essa aula e depois trazer uma atividade que nós já estamos fechando o primeiro período do primeiro bimestre. O primeiro bimestre são 4 períodos, então nós estamos encerrando já o primeiro período, já trazer uma atividade para vocês depois desse conteúdo, certo? Então vamos aqui agora falar sobre trajetória e sobre espaço, que são outros conceitos da cinemática, tá? Então a trajetória, ela é o conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante seu movimento, tendo em vista determinado referencial. Então a trajetória, ela muda muito em relação ao observador, dependendo do ponto de vista do observador. Ou seja, dependendo do referencial, você vai ter determinada trajetória. Eu trouxe aqui para vocês, mostrar para vocês, a trajetória de um satélite, tá? De uma, digamos assim, estação espacial, que é um satélite que está em órbita, e trouxe também a trajetória de um avião. Então vocês vão ver de pontos diferentes de observação como que a trajetória ela muda em relação a isso, tá? Então aqui nós temos a trajetória da estação espacial e aqui no caso o ponto de observação, o observador, ele está em outro local, né? Digamos assim, ele está no espaço. A estação espacial está no espaço, mas outro satélite que está monitorando a trajetória dessa estação espacial, ele vai ver exatamente, né, na realidade, a trajetória da estação espacial, na realidade, ela é dessa forma aqui, certo? Chamamos isso aqui de senoide, certo? Essa linha curva aqui. Agora, se uma pessoa está na Terra, né, se uma pessoa observar a passagem da estação espacial, então ele vai ver, não dessa forma aqui, fazendo essas curvas, ela vai ver a trajetória em linha reta. Então uma pessoa aqui na Terra vai ver em linha reta. Uma pessoa observando do espaço, descrevendo essa trajetória do espaço, ela vai ver a trajetória em linha curva. Então por isso que aqui diz exatamente isso, né? Tendo em vista determinado referencial. Então a trajetória do móvel é definida de acordo com o referencial. Aqui nós já temos um avião, certo? E aqui você vê exatamente uma trajetória retilínea, tá? Então, essa trajetória retilínea, no caso, ela é observada a partir da Terra. Se eu estou aqui e passou um avião, né? Geralmente aqueles aviões que deixam rastro no céu, você vê uma linha reta. Só que na realidade, a trajetória desse avião é exatamente essa curva aqui. Devido ao quê? Devido à curvatura da Terra, certo? Devido à curvatura da Terra,
a Terra está em movimento, tem muitos fatores que vai exatamente se basear nessa questão dela ser curva. Mas para quem observa da Terra, você vai ver uma linha reta, certo? Bem, e o espaço, não é esse espaço que nós estamos olhando para o céu agora, é o espaço, não. Na física, o espaço é o valor algébrico da distância medida na trajetória, tá? Então, toda trajetória tem uma distância percorrida, né? Então, no caso do avião aqui nós temos, ele saiu de Belém, está indo para São Paulo, então ele já está em determinado trecho. Então, exatamente, isso aqui é o espaço, tá? Que é a distância percorrida por esse avião. Então, se você procurar depois em alguns sites, tem alguns sites de monitoramento, né? Tem o site de monitoramento global, você digita lá monitoramento global no Google, você vai encontrar esse site que monitora a questão do satélite, monitora outras coisas também, terremotos, furacões e assim por diante. Esse outro aqui é o Flight Radar, você também consegue monitorar, né, os aviões que estão sobrevoando o país ou o mundo de modo geral. E lá você tem todas as informações de onde ele saiu e para onde ele vai, né, para onde ele está partindo, né. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, ele percorreu nesse espaço aqui, tá? Nesse espaço, ele percorreu 423 quilômetros e gastou 36 minutos. Então, a partir daí, desses elementos de espaço percorrido, distância percorrida e tempo, é que vai se determinar a velocidade média, tá? Daqui eu posso dizer, em média, quanto que ele percorreu nesse espaço aqui de tempo, tá? E aqui também nós temos o que? A informação de quanto ainda faltam 2.025 quilômetros, e ele vai gastar 2 horas e 40 minutos, tá? Então é um site que te dá informações, né? Tanto informações acerca de trajetória do avião, tá? Trajetória retilínea, como se estivesse vendo daqui da Terra, como também ele te dá informação de espaço, né? Que a distância é medida na trajetória, ou distância percorrida, como também o tempo gasto, certo? Então é isso aí. Nós falamos aqui sobre móvel, falamos sobre trajetória, sobre espaço e sobre referencial. A nossa aula nós vamos terminando por aqui, desse primeiro período, e depois vamos, ainda nessa quarta-feira, nessa aula de hoje, nós vamos estar também trazendo a atividade para vocês, beleza? Até a próxima aula.